Vamos agora passar para a questão do homossexualismo como a agravação das causas da expiação. Voltando a dizer, os parâmetros que colocamos no início do seminário, o homossexualismo não quer dizer a doença mental classificada no passado, mas o culto ao sexo homo, que pode ser heterossexualista ou homossexualista. No caso, nós vamos ver o que pode acontecer quando o espírito, em vez de respeitar a experiência e expiação, ele aprofunda nas causas que geraram a expiação. Em vez de se libertar das causas, produzindo novas causas para gerar novos efeitos, e só é possível por meio da dignidade, da conexão com as leis, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade, o espírito que resolve por fazer sexo pelo sexo, seja por trocas as mais diversas possíveis com parceiros esporádicos, parceiros sexuais, simplesmente para fazer sexo e ter prazer. Hoje existe um cardápio enorme de escolha que as pessoas vão fazendo, criando complicações para a própria vida. Ou, inclusive, o homossexualismo na relação homoafetiva, como acabamos de ver. É menos complicador na relação homoafetiva, mas ainda é complicador. Aqui são as complicações mais profundas que nós vamos tratar. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, há uma parte da resposta da questão 2. Os benfeitores definem muito bem o que é sexualismo. É o culto ao sexo de forma indevida. É fazer do ato sexual e de todas as manifestações da libido uma meta, um objetivo falso a ser alcançado. O ser espiritual, nesse comportamento, deturpa os mecanismos das engrenagens emocionais e se entrega apenas para as manifestações sensórias, acabando por viciar a si mesmo no mecanismo profundo do psiquismo genésico, que lhe habita a casa íntima dos sentimentos. Mais tarde, essa viciação se complica em fixações muito desequilibradas, fazendo com que, ao invés de se preencher, sinta-se enormemente vazio. Então, a primeira consequência do sexualismo é isso que o Espírito William coloca aqui. A pessoa tenta se preencher, mas ela se sente cada vez mais vazia. É como alguém com muita sede, só que em vez de tomar água potável, água doce, ou água potável, melhor dizendo, porque a água não é doce, ela é insípida, ela toma água do mar. Ela toma água do mar, água salgada, que não aplaca a sede. Então a pessoa vai fazendo o sexo pelo sexo, e o sexo pelo sexo, e vai se viciando. É assim que surgiu a homossexualidade, pelo esse abuso do sexo no passado espiritual da criatura. Agora, vejamos, se a pessoa criou um karma, criou essa expiação pelo abuso no passado, vamos refletir o que significa a continuidade desse abuso, só que agora trocando o heterossexualismo pelo homossexualismo. Significa agravamento do problema. É óbvio, Se uma proposta de vida gerou a viciação, e ao receber os efeitos dessa viciação, o espírito continua de forma rebelde a se viciar mais ainda, ele vai construir para ele mesmo sofrimentos cada vez mais atrozes. Vejamos o que pode acontecer.
No Sexualidade e Saúde Espiritual, parte da questão 28. Essa questão nós já estudamos, mas vamos refletir aqui nessa questão do sexualismo. Se é uma prática homossexual promíscua, ligada apenas aos prazeres sensuais, dotado de abuso das sensações do corpo, muito maior será a dor, e muito mais extenso será o sofrimento, porque além de estar deslocado de uma psicologia em relação ao corpo, está criando danosos conflitos aos núcleos que mantêm o sentimento equilibrado dentro de si mesmo. Então, o que acontece no culto ao sexo homossexual, no homossexualismo? A pessoa vai criar danosos conflitos aos núcleos que mantêm o sentimento equilibrado dentro de si mesma. Ela vai danificando não apenas as estruturas psíquicas e espirituais ligadas ao segundo chakra, mas ela vai danificando, porque como é um movimento de autodesamor, de auto-injustiça, de autodescaridade, o que ela faz? Ela vai produzindo todo um estado de atrofiamento dos chakras superiores também. Então ela vai produzindo de conflito em conflito, vai se desequilibrando no nível tão profundo que o que vai acontecer com ela? Todo um processo que não é apenas moral vai acontecendo, porque não é apenas um problema de escolha e agravamento de questões morais dela com ela mesma. É aí sim danos que vão ocorrer no perispírito, no psiquismo, e quanto mais intensos forem esses danos, maiores as dificuldades que o espírito cria para si mesmo. É da lei que seja assim, não é? Nós não acabamos de ver que é lei de liberdade, de responsabilidade de causa e efeito. Vejamos que o processo não é de punição, mas é o espírito criando efeitos mais dolorosos para ele mesmo. Ele está sendo convidado a mudar as causas, sair do sexualismo e vir para uma conduta amorosa, justa e caridosa com ele mesmo, principalmente pela doação para a coletividade. No caso do espírita, por uma doação incondicional ao projeto iluminativo de Jesus por meio do Consolador. É a isso que todas as pessoas se propuseram, especialmente aqueles que se sentiram em algum momento atraídos para o movimento espírita, mesmo que não tenha ficado, mesmo que tenha desertado, ou que queira desertar para viver uma vida diferente lá fora. Mas só o fato de ter sido atraído já significa um compromisso aceito no passado. Novas causas, novos efeitos. Só que em vez de fazer isso, o que o espírito faz? Ele aprofunda nas causas. Ao aprofundar nas causas, ele vai gerar danosos conflitos nos seus núcleos íntimos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e que consequentemente vão gerar danos nos seus pensamentos. Então vejamos os núcleos que são perturbados: núcleo emocional, núcleo afetivo, núcleo sentimental e núcleo da própria consciência, que, prejudicado pelo ato da promiscuidade, fará com que o espírito adentre em próximas reencarnações, em árduas expiações, podendo chegar, dependendo da extensão do desequilíbrio, à patogênese de patologias de ordem genética sexual.
Então vejamos o que vai acontecer. Com esse processo de promiscuidade em que a lascívia impera, o núcleo emocional se danifica. Por quê? É algo que é para ser sublime e afetivo, sendo utilizado de uma forma totalmente mecânica e simplesmente buscando o prazer sensual. Então ele danifica o núcleo emocional, porque é um ato íntimo em que a emoção não é atendida, é simplesmente prazer sensual. O núcleo afetivo já é uma nuance do próprio núcleo emocional. O espírito, em vez de trabalhar a sexualidade com afeto, está simplesmente colocando o afeto de lado para viver puramente sensual, de forma sensual. É claro que isso não é válido apenas para homossexuais, heterossexuais também. Porque hoje as pessoas, tanto hétero quanto homo, querem ter parceiros sexuais. Afeto, isso é secundário. Se tiver, bom; se não tiver, não importa. O que importa é o orgasmo. É assim que se pensa. E no homossexual, quanto mais, é mais intenso ainda, porque ele está sendo convidado a se recuperar de abusos nessa área no passado. O núcleo sentimental. Qual que é a diferença do núcleo emocional para o núcleo sentimental? Tem diferença? Tem, porque senão os benfeitores não teriam colocado aqui, né? Qual é a diferença? Vejamos, o núcleo emocional, as emoções, elas são produto dos sentimentos. Só que as emoções, elas são viscerais. Quando nós sentimos amor, o sentimento de amor, ele é muito concreto em nós. Em termos linguísticos, é um substantivo abstrato, amor. Em termos psicológicos, é uma energia muito concreta. Então nós chamamos amor essa energia que nos envolve, que nos alimenta, que nos harmoniza. Quando a pessoa tem o sentimento de amor, ela vai ter a emoção do amor. Como que é a emoção do amor? Ela vai sentir aqui, principalmente no quarto chakra, uma sensação muito agradável. Ela vai sentir um calorzinho aqui, porque ele é o chakra do amor. Ela vai sentir uma coisa, algo muito agradável, muito suave, muito harmônico. Isso daqui é a emoção do amor, que é visceral. O chakra se equilibra energeticamente com a energia do amor. Os órgãos são extremamente beneficiados com a energia do amor. Agora imaginemos a energia do ódio. A pessoa está com um ódio enorme, com uma raiva enorme de tudo e de todos, querendo estraçalhar alguém. Esse é o sentimento, chamado ódio. O sentimento de ódio é apenas algo que nós nomeamos. Agora, o que acontece aqui no quarto chakra quando a pessoa está sentindo esse ódio? Na emoção chamada ódio, há uma constrição, um congestionamento. A pessoa chega até o pescoço fica até insuflado, né? A pessoa fica vermelha. Tudo isso são manifestações emocionais, viscerais do ódio. Deu para entender a diferença de sentimento e emoção? A emoção é sempre visceral, sempre energética, e os chakras recebem todos os impactos daquele sentimento. E
o sentimento é o movimento primário que vai gerar a emoção. Então, o núcleo sentimental, no nível profundo, se danifica. Agora, sobretudo, o núcleo da própria consciência. No caso, quando a pessoa está no processo do sexualismo, como que está a consciência? Como que ela está? Desperta ou anestesiada? Está anestesiada. Então a consciência está anestesiada. Enquanto ela está anestesiada, dói as ações. Se a consciência está anestesiada, a pessoa, quando ela está na prática sexualista, ela sente um prazer enorme enquanto ela está na prática sexualista, seja homossexualista, seja heterossexualista. Ela sente um prazer enorme durante o ato. Durante o ato, como a consciência está anestesiada, ela não pensa em nada, ela pensa em ter orgasmos. Quanto mais selvagem for o orgasmo, melhor. Quanto mais intenso for o orgasmo, melhor. E aí ela pensa naquilo, só naquilo. Então, o que está acontecendo? A anestesia da consciência abole a consciência? Não, porque a consciência divina em nós. Se a consciência divina em nós, o que acontece no núcleo da própria consciência? Um dano muito grave. É isso que gerou o problema de hoje, e a pessoa, em vez de ressignificar o problema de hoje, a partir do passado, ela intensifica isso. E se ela intensifica isso, só há uma alternativa para a lei: trazer de volta todo o mal que ela está causando para ela mesma, para que, numa situação mais drástica, ela se recupere desse mal. E aí entra as patogêneses e patologias de ordem genética sexual, que são patologias muito tristes, que não se explica do ponto de vista materialista. Claro, existem alterações genéticas, mas do ponto de vista espiritual, é exatamente o movimento do espírito agravando os seus problemas espirituais, ampliando o desequilíbrio, como diz o mentor que respondeu essa pergunta, não me lembro qual foi, dependendo da extensão do desequilíbrio, que vai ser maior ou menor, dependendo das ações que o espírito faz, produzir as patologias genéticas. Então vamos ver agora as patologias genéticas que pode acontecer como um agravamento do homossexualismo. Nós temos uma doença genética chamada síndrome de Turner. A síndrome de Turner é quando uma mulher nasce apenas com um cromossomo X. O cromossomo X é o cromossomo sexual, ligado aos órgãos sexuais femininos. A mulher tem 2X. Em vez de ter 2X, ela tem 1X apenas. Acontece retardamento mental, genitálias juvenis, ovários atrofiados. Então a mulher, ela tem essas características que nós estamos vendo aí nas imagens: pelos pubianos reduzidos ou ausentes, baixa estatura, pescoço alado, e tem o retardamento mental. Por causa do processo de danificação dos núcleos, núcleos emocionais, afetivos, sentimentais e conscienciais do espírito, normalmente essas síndromes genéticas, o espírito tem um certo retardo mental ou tem a confusão mental, tudo, claro, por causa do abuso das leis divinas, que faz com que o espírito, a partir da lei de causa e efeito,
passe pelos efeitos desse abuso quanto mais. Então, como nós vimos o dia todo ontem, a homossexualidade é devido aos abusos do passado. Ao abusar, continuar abusando, o espírito vai criando situações cada vez mais dolorosas para ele mesmo. É importante lembrar que o espírito, quando está num processo desse, de retardo mental, de situações de limitação, ele continua o espírito lúcido, num corpo alterado, num corpo danificado, perturbado. Mas o espírito permanece lúcido, então ele sofre todas as consequências dessa limitação. Ele percebe as pessoas, muitas vezes, criando situações embaraçosas. Tudo isso ocorre com a lucidez do espírito. Isso fica muito claro na mensagem, numa comunicação do espírito que passava pela idiotia, que está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e que, quando encarnado, Allan Kardec evoca o espírito ainda encarnado, e ele fala de todas as percepções espirituais que tinha, e mesmo no corpo com deficiência mental. No homossexualismo masculino reiterado e abusado, cria-se a síndrome de Klinefelter. Há um cromossomo a mais, que é dois cromossomos X e um cromossomo Y. Há problemas na fala, de leitura, pênis e testículos pequenos, ginecomastia. Então há todo um caractere sexual feminino num corpo masculino, e o espírito também passa por essas limitações e sofre com essas limitações devido ao abuso do seu passado. Nós vamos estudar agora um caso extraído do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, de um espírito que deu vazão ao homossexualismo. O depoimento do espírito chamado Targino. Ele se apresentou com esse nome, Targino. A história desse espírito é muito interessante. Ele se comunicou na nossa reunião mediúnica por 2 vezes. Na primeira vez, há alguns anos, ele foi atendido por uma médium na reunião mediúnica da Federação como um suicida indireto, em situações de muito sofrimento. E quando estávamos preparando o livro Sexualidade e Saúde Espiritual, nós tivemos a visita novamente do Targino, já numa situação melhor, depois de alguns anos de ter sido socorrido. Nessa situação melhor, ele veio e trouxe o depoimento dele, que da primeira vez a comunicação foi muito confusa. Ele foi apenas acolhido pelos benfeitores e levado para tratamento. Depois ele veio e deu o seu depoimento. No dia 10 de fevereiro de 2014, tivemos o depoimento de um espírito que se apresentou com o nome de Targino. Foi uma das primeiras pessoas a contrair AIDS no mundo. Targino: eu peço permissão para falar como foi a minha reencarnação e a minha volta ao mundo espiritual. Muito emocionado, com a voz embargada. Eu fui homossexual. Nasci numa família católica no interior de Minas Gerais. Estudei em colégio de padres e fui abusado sexualmente desde a meninice. E na minha adolescência, com a minha tendência, me tornei homossexual. Fui herdeiro de muitos bens, criado com muito mimo pela minha querida mãe e pelas irmãs que moravam todas juntas. Já adulto, construí um apartamento ao lado da casa de meus pais, onde comecei uma vida de devassidão.
corrompendo menores, viciando-me de todas as maneiras, mas principalmente no descontrole do sexo desvairado. Não percebi a minha revolta contra Deus. Vivi um inferno de vida, afastado do Pai, sem sentido total de vida espiritual. Foi uma vida em que eu não consegui estar no papel de homem. Como tudo estava ficando muito público e na época estava afetando a minha família, me mudei para os Estados Unidos. Lá sim, a promiscuidade atingiu o auge. Ah, se todos soubessem, chora copiosamente. Acabei sendo deportado para o Brasil com o vírus da AIDS. Fui um dos primeiros a contrair o vírus. Voltando ao Brasil, vivendo naquele apartamento todo selado, pois ninguém sabia o que era aquilo, fui devorado pelo vírus. Eu tinha feridas por todo o corpo. Chora copiosamente. Quando desencarnei, achei que estaria livre, mas como suicídio indireto, fiquei preso àquela cama durante anos. Chora copiosamente. Aqui o Espírito relata o drama que ele viveu, como suicídio indireto, pelo abuso sexual e por contrair a AIDS pelo abuso nessa área. Ele continuava preso ao leito daquele apartamento de luxo que ele criou do lado da casa dos seus familiares. Psicoterapeuta espiritual, nós agradecemos o seu depoimento. Sabemos que é muito desafiador esse depoimento. Você tem toda a nossa compaixão, as nossas vibrações de carinho. Targino, espero que vocês possam levar esta mensagem a todos os homossexuais, mesmo aqueles que têm todas as dificuldades, como as que eu também enfrentei. Que eles possam, de alguma maneira, se manterem fiéis às próprias consciências. Busque de algum modo se voltar para Deus, se aconselhar no Evangelho de Jesus, porque o sofrimento depois da morte é muito maior. É muito maior. Muito interessante a advertência que o Targino faz, né? Essa advertência vívida que ele vivenciou e passa para aqueles que têm uma propensão a viver como ele viveu. Ele coloca aqui da manutenção da fidelidade à própria consciência, né? Então é um convite que uma pessoa falida nessa área vem para conclamar aqueles que têm a mesma dificuldade que ele, né? Convidar, né? A ser fiel à consciência, porque a consciência nos mostra o que deve ser feito, mas muitas vezes o espírito prefere anestesiar a própria consciência para seguir um caminho que não vai lhe trazer felicidade, como foi o caso do Targino, que merece as nossas orações, que é um espírito que se equivocou, está em fase de recuperação e merece a nossa compaixão. Muito obrigado pela sua atenção. Espero voltar novamente. Quero agradecer a todos os amigos. Quero chamá-los assim, porque eu fui atendido numa reunião aqui há muitos anos. Meu nome é Targino. Aqui o Espírito se refere a um atendimento realizado pelo mesmo grupo mediúnico anos atrás, na sua condição de suicida indireto. Então, um drama vivido, muito doloroso, que serve como alerta consciencial para aqueles que estão se inclinando
ao homossexualismo, para tomar intento e ressignificarem as suas vidas enquanto é tempo. Porque se não há ressignificação enquanto é tempo, o espírito pode entrar numa postura semelhante à do Targino. Psicoterapeuta espiritual, Targino, leve as nossas vibrações de carinho com você, meu irmão. Jesus possa prosseguir o envolvendo de amor. Muito obrigado e desculpe a exaltação. Psicoterapeuta espiritual, muita paz a você, meu irmão querido. Então, as consequências do homossexualismo são muito graves. Como os benfeitores dizem, tanto a dar vazão à homossexualidade pelo homossexualismo é um processo nefando para o espírito, como também a repressão da homossexualidade, que nós vamos trabalhar agora. A repressão também é um processo perturbador para o espírito, porque o espírito que não aceita a experiência, a expiação da homossexualidade, ele tende a se rejeitar o corpo que tem, rejeitar as tendências que tem. Em vez de se libertar pelo amor, ele intensifica em desamor a si mesmo. Nós vamos estudar um outro depoimento de um outro rapaz que reprimiu a sua homossexualidade. No final da questão 23 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, já estudado, os mentores dizem: para o espírito, tentar negar a sua homossexualidade é danoso, tanto quanto querer impor-se homossexualismo é muito danoso. Aquilo que o Targino viveu é extremamente danoso. Vai produzir para ele uma expiação muito mais dolorosa no passado, no futuro. Já teve no passado essa expiação que ele não soube lidar e vai ser com certeza mais dolorosa no futuro. E a negação da homossexualidade também é danosa. Por que é danosa? Porque está se negando às leis divinas, a própria providência divina, que traz esse mecanismo que é doloroso, sim, mas que é perfeitamente possível de ser superado a partir da reconexão com as leis. Dentro dos depoimentos do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, há um cujo espírito reprimiu a sua homossexualidade, criando um transtorno neurótico que persistiu mesmo após a sua desencarnação. Estudemos o seu depoimento. Por que persiste? Porque há aqueles danos nos núcleos das emoções, da afetividade, do sentimento e da consciência. Como há esses danos não são no corpo físico, são no espírito imortal. E aí o espírito imortal, que a vida é uma só, quer ele esteja no corpo, quer ele esteja fora do corpo, quando ele sai do corpo, se ele criou um transtorno neurótico, ele vai continuar com esse transtorno neurótico depois na dimensão espiritual. Ele vai continuar com as manifestações que ele viveu quando estava no corpo, como foi o caso do Targino. No caso do Targino, mais agravado, porque ele foi um sexólatra e adquiriu o vírus da AIDS num processo de suicídio indireto. Então tem todas as consequências do suicídio pela sexolatria e pelo vírus que ele adquiriu por essa sexolatria, que não adquiriria de uma outra forma. No caso desse que nós vamos ver agora, ele reprimiu intensamente a homossexualidade e nessa repressão ele também danificou os núcleos das emoções, da afetividade, sobretudo da autoafetividade, do sentimento e da consciência. Porque
o processo de consciência é dentro da lei de justiça. Nem ansiedade de consciência tentando um processo castrador, nem anestesiamento da consciência gerando um processo de liberação do homossexualismo, vivendo esse processo. Nenhum extremo de um lado, nem um extremo do outro. O movimento de justiça é um movimento de acolhimento. E esse espírito é muito interessante, porque nós tivemos 2 comunicações dele. Uma em que ele foi atendido na própria necessidade, porque ele criou esse transtorno neurótico e devido a esse transtorno neurótico, ele permaneceu na dimensão espiritual muito perturbado. Depois ele volta, alguns meses depois, e traz um depoimento, já um depoimento alerta, que alerta exatamente para que não haja repressão da homossexualidade. Vamos ver o depoimento dele. O depoimento de GP. No dia 10 de março de 2014, tivemos o depoimento de um espírito que apresentou apenas as suas iniciais, GP. Ele passou a vida inteira tentando reprimir a homossexualidade, que trazia como expiação para aprender a valorizar a sexualidade. Como já estudamos, a homossexualidade não é para ser reprimida nem para se dar vazão a ela, mas para ser sublimada pela doação à coletividade, pela afetividade a si mesmo e aos outros. GP. Eu passei a minha vida inteira sublimando. Psicoterapeuta espiritual. Sublimando o quê? Aqui é um diálogo entre o psicoterapeuta espiritual, ou esclarecedor da reunião mediúnica, e o espírito que estava perturbado naquele momento. GP. A minha tendência homossexual. Eu passei a minha vida inteira me tratando com médicos, com medicamentos. Eu fui um verdadeiro rato de laboratório. Você entende isso? Eu fui sublimar na música, mas eu não aguento mais tocar música. Dói nos meus ouvidos. Olha as minhas mãos como estão. Então ele através da médium mostrava as mãos, e segundo a médium, os dedos dele sangravam de tanto tocar música, que ele continuava tocando no mundo espiritual. Tocava piano. Psicoterapeuta espiritual. E o que você sente? A música lhe ajudou? GP. No começo, sim. Psicoterapeuta espiritual. E qual é o seu sentimento em torno da sua tendência ao homossexualismo? Moço, as pessoas que tentavam me ajudar também tinham a mesma dificuldade que eu. Até o médico que tratava de mim, ele me dava remédio para eu me acalmar. Foi uma tortura. Aqui o GP revela que até o médico também tinha tendência homossexual e que dava remédios para ele para combater a tendência. Você está dizendo que o médico também tinha tendências homossexuais? Psicoterapeuta espiritual. Certo. E o que ele falava sobre a questão do homossexualismo? Que eu tinha de sublimar, que era uma energia que tinha que sublimar. E eu busquei sublimar na música. Durante muito tempo ele me consolou. E depois eu acho que fui enlouquecendo. Eu tocava, eu fiquei velho e sei que morri. Psicoterapeuta espiritual. Então você sabe que já desencarnou? Sei, mas eu continuo tocando. Você não está vendo o piano aqui? Olhe como estão as teclas. A médium que o atendeu descreveu na reunião de avaliação que as teclas do piano estavam gastas de tanto ele tocar, os dedos sangrando. Eu continuo tocando, mas é ensurdecedor. Eu não aguento mais. Então vejamos o sofrimento desse espírito.
extremamente sofrido devido a esse transtorno neurótico que ele criou, tentando substituir com a música a tendência, mas na verdade não era uma sublimação, era uma repressão intensa de um processo, com uma tentativa frustrada de substituir por outro, mas sem a transmutação do anterior. Não havia um ideal de vida, havia simplesmente uma tentativa vã de substituição. E aí ele cria o transtorno neurótico ligado à música. Psicoterapeuta espiritual. Perceba então que na verdade você não sublimou, não é verdade? Procurou fugir do problema usando a música. Por isso sente um horror a ela. Fugir ao mascaramento da situação. GP. É por isso que eu fujo da música, eu sinto um ódio da música. Ele tocava tanto o piano ainda que ele passou a odiar a música. Psicoterapeuta espiritual. Por que você tem ódio da música? Porque ela não me ocupa, ela me ensurdece. Aqui fica muito claro a repressão. Ele tentava usar a música para desviar a atenção da homossexualidade e intensificava isso mais intensamente nele. Psicoterapeuta espiritual, vamos refletir, veja se lhe ajuda. Na verdade, você projetou na música a mágoa e o ódio que você tem de você mesmo, por trazer essa tendência homossexual e por não entendê-la. Então, você achou que a música ia tirar de você essa tendência. Isso se torna atormentador. Porque ela não me ocupa, ela me ensurdece, diz GP. Psicoterapeuta espiritual. Quando trazemos as energias genésicas dessa forma, somos convidados a desenvolver uma profunda afetividade por nós mesmos e pela coletividade. Somente canalizando as energias para a afetividade a si e as pessoas à sua volta, é que você conseguirá sublimar. Essa tendência homossexual aconteceu como um reflexo de abusos cometidos em seu passado espiritual. O que nos falta hoje significa abuso ontem. Não é isso que lhe dizem os amigos espirituais? Então o psicoterapeuta percebeu que haviam espíritos tentando auxiliar o GP a entender essa realidade. Não sei, eu não quis ouvir. Apesar de haver espíritos que, buscando auxiliá-lo, ele não aceitava as orientações. Mas você gostaria de ouvir? Diz o psicoterapeuta espiritual. Eu preciso. Psicoterapeuta espiritual. O mais importante agora é você se acolher na condição de espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. Tudo que você viveu lhe serve de aprendizado para novas experiências futuras, nas quais você poderá verdadeiramente sublimar as tendências que traz em si. Isso é muito confuso. Psicoterapeuta espiritual. Como era a sua mãe? Ela lhe entendia em suas dificuldades? Neste momento, o psicoterapeuta espiritual sente a presença do Espírito, que lhe foi a mãe na última existência. Ela sabia da minha dor e me entendia. Psicoterapeuta espiritual. E ela lhe acolhia? Sim, mas não sabia me ajudar. Psicoterapeuta espiritual. Ela desencarnou antes de você, não é mesmo? Sim, vejo uma luz. Psicoterapeuta espiritual. É ela. O que você sente ao perceber a presença dela agora? É um refrigério, não é, meu irmão? Você gostaria de acompanhá-la? Sinto-me como uma criança. Psicoterapeuta espiritual. Entregue-se a esse sentimento, sinta-se novamente criança. Após alguns minutos, ela é uma benfeitora, vai ajudar todos aqueles que por outros motivos também estão ali buscando a música como uma forma de fuga.
ele fazia parte de uma falange de espíritos que ficava utilizando a música de maneiras, cada um de sua própria maneira, para fugir de uma realidade. Psicoterapeuta espiritual, vai com Deus, Deus lhe abençoe e aguarde. No dia 17 de agosto de 2015, recebemos novamente a visita de GP para um novo depoimento. É muito interessante, algum tempo depois de ser atendido, esse depoimento não está no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, vai estar no livro que vai ser decorrente deste seminário. Estou aqui de volta para falar sobre a minha tendência homossexual. Quero dizer que, ao invés de permitir trabalhar em mim os meus dramas e conflitos, deixei-me levar pelas angústias do preconceito. Então, o que levou o GP a reprimir intensamente a sua homossexualidade foi o preconceito, o movimento que ele trazia de puritanismo, que fez com que ele se rejeitasse a existência inteira e tentasse, pela música, desviar a atenção dessa auto-rejeição. Hoje eu sei quão suave é o amor de Deus, que me ofereceu as bênçãos dos recursos na terra, a capacidade de me envolver com a arte para a minha evolução. A própria providência divina se encarrega de trazer a arte, no caso o piano, para a GP. Mas ele fez aquilo um transtorno neurótico e não um instrumento de libertação. Venho por isso colocar da minha experiência uma reta e clara definição. Irmãos que passam pela terra sob a expiação da homossexualidade, evite ao máximo se rejeitarem. Aqui ele vem e, segundo o psicoterapeuta e a médium, ele estava falando ao mesmo tempo que estava dando depoimento para ser gravado, ele estava falando para um grupo de espíritos que tinham passado pela mesma experiência, a expiação da homossexualidade. Por que se considerarem criaturas abjetas, se foi a própria providência do amor de Deus que permitiu reencarnarem e sentirem os desafios de uma existência tão desafiadora para a tua intimidade? Então aqui o GP vem falando aquilo que nós trabalhamos no dia de ontem, a homossexualidade, a experiência e expiação, que a providência do amor de Deus trouxe para o espírito, para protegê-lo de si mesmo, para evitar que ele continuasse a se equivocar diante da vida. É porque carregas dentro de ti mesmo um preconceito muito grande, um desprezo enorme, e projetas no que os outros vão dizer e na forma como os outros vão te aceitar as tuas próprias angústias. Podem reprimir de muitas maneiras, mas eu digo por experiência viva: és tu a primeira pessoa que deves aceitar a tua condição expiatória. Senão, com que direito vais exigir aos outros a compreensão alheia? Muito interessante essa fala, né? Porque se a pessoa não aceita a condição expiatória, como que ela vai querer que o outro a acolha, se ela própria não se auto-acolhe, não se auto-aceita? De todos os modos e de todas as formas que os teus sentimentos conseguirem compreender, evitas julgar-te, mas coloca-te no dever de corrigenda, e principalmente, de maneira alguma culpes a ninguém o que lhe acontece no íntimo. Toda a responsabilidade é tua para ser feliz e se equilibrar. Vejamos que o depoimento dele tem muito
a ver com tudo que nós estudamos ontem, né? Evitar o julgamento, a condenação, mas praticar o dever de corrigir-se, de assumir a responsabilidade por ser feliz e se reequilibrar no exercício desse equilíbrio maior diante da vida. Quando compreenderes isso, com a mais sincera de todas as suas intenções, verás a capacidade de agradecer a Deus e por isso mesmo te dignificarás no bem, ao invés de carregar tanto veneno culposo. Então, uma das dificuldades que acontece com muitos homossexuais é esse sentimento de culpa por ter essa limitação, essa experiência expiação. Então, em vez disso, agradecer a Deus e dignificando-se pelo bem é o caminho. Obrigado, meu Deus, obrigado, meus irmãos. Então, é um depoimento muito bonito do GP, da mudança dele de atitude frente à repressão da homossexualidade, acolhendo-a e se preparando para um futuro a reparação, né? Como nós estudamos ontem, há muitos espíritos expiando na expiação da homossexualidade, e muitos outros estão se preparando para reencarnar ainda nesse século em que a Terra está terminando a transição planetária para se tornar planeta de regeneração. Pelas necessidades da expiação, a tendência de ampliar-se todo esse processo. E aí o que é importante? Que os centros espíritas, o movimento espírita esteja preparado cada vez mais para receber esses espíritos nos centros espíritas e darem para eles uma orientação digna, que dignifique a própria sexualidade e não entre num processo de liberação, de libertinagem, de pseudo-aceitação e de pseudo-tolerância. Ofereçam parâmetros. Quando nós pedimos ao Tiago para fazer a divulgação do seminário, pedimos que ele colocasse na divulgação que esse seminário era principalmente para evangelizadores, porque o evangelizador ele vai receber a criança, o jovem nos centros espíritas com essas limitações, com essa experiência expiação, e muitas vezes não sabe o que fazer, exatamente porque não se prepara estudando, refletindo sobre as leis divinas. Um seminário como esse, uma reflexão como essa, e aqui a obra Sexualidade e Saúde Espiritual traz, vai facilitar a compreensão e o esclarecimento e o consolo dos jovens, das crianças que vêm com essa experiência de expiação. Já são muitos os reencarnados que estão aí nas aulas de evangelização, nas mocidades espíritas, e muitos outros estão por reencarnar. Então, nem incentivo ao homossexualismo, ao culto ao sexo homossexual, como tem acontecido em alguns lugares, nem tampouco a repressão dogmática teológica, que não é cabível dentro do movimento espírita, dentro das
igrejas cristãs que se dizem cristãs, mas não agem conforme o Cristo o ensina. Isso é muito comum, uma repressão violentíssima da homossexualidade e dos homossexuais. Há, inclusive, movimentos pseudo-cristãos de cercear totalmente isso. O que vai acontecer? Há uma condenação da homossexualidade dos homossexuais, e aqueles que não refletem o sentido de tudo isso entram numa castração violenta de si mesmo, produzindo situações como do GP. Não é cabível para o movimento espírita nem castrar, nem tampouco incentivar minimamente que seja essa prática, mas oferecer os parâmetros com muita responsabilidade frente às leis divinas, como nós refletimos todas as questões que abordamos até agora. Uma observação muito interessante, no sentido de que o GP fala que ele tinha que sublimar aquela tendência homossexual que ele trazia. E aí se reprimiu, tentando fugir pela música. E que no movimento espírita muita gente fala também que tem que sublimar. Primeiro que tem que, não é lei divina. Não existe lei de obrigação. Ninguém tem que nada. Nós somos convidados a realizar ações sublimadoras, que é bem diferente. Todo o processo de obrigatoriedade é anti-lei de liberdade. E se nós formos contra a lei de liberdade, tudo mais fica sem sentido. Então não é obrigar-se, nem obrigar o outro, nem entrar no movimento castrador, que vai ser algo equilibrador, mas oferecer parâmetros, como nós refletimos ontem o dia inteiro e hoje pela manhã até agora, parâmetros que a pessoa possa fazer escolhas com base na sua consciência, naquilo que ele, espírito imortal, tem condições de realizar naquele momento. Quando se coloca os parâmetros, o espírito tem a condição de refletir e fazer as suas escolhas. Nós falamos da virtude da renúncia, da obediência, da resignação, das leis divinas atinentes a tudo isso, e é isso que deve ser ensinado nos centros espíritas, que existem leis e existe um compromisso do espírito para cumprir essas leis. Existe tudo isso. Então, se existe tudo isso, é importante que todos sejam esclarecidos dessa questão. Esclarecidos e consolados nas suas dores. Agora, quando acontece de haver incentivos, seja diretos ou indiretos, ou processos de moralismo do tipo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso tudo faz parte de achismo de pessoas que não se coaduna com o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita fica muito claro lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores estão na nossa vida para nos explicar como funcionam as leis divinas, para que nós sejamos cristãos de fato e não simplesmente mais uma religião pseudo-cristã que fala que é cristã, mas não segue os preceitos do Cristo. Então eles vieram desde o século XIX, estão conosco. Os mentores do Projeto Espiritizar, por exemplo, estão conosco para nos explicitarem minúcias
de como funcionam as leis divinas, como funcionam as virtudes e como nós podemos nos conduzir frente a isso. Tudo sendo feito com muito respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tudo é lícito ao espírito imortal, mas nem tudo convém ao espírito imortal. Eles ensinam isso, com base na própria orientação de Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Então o espírito é convidado, deve ser convidado nas aulas de evangelização, deve ser convidado nos estudos reflexivos, nas palestras públicas, a refletirem sobre o tema, a trabalharem dentro de si mesmo o tema e fazerem as suas escolhas, que não cabe a ninguém fazer por elas, cabe a elas mesmas fazerem as suas escolhas. Mas tendo parâmetros, as escolhas podem ser conscienciais, respeitosas e que vão gerar felicidade. O compromisso dos evangelizadores, o compromisso do educador, do expositor, é de semear as sementes de amor. O que vai acontecer com as sementes depende do terreno onde ela cair. Se cair na terra fértil, que bom, a semente vai germinar e vai produzir frutos. Se cair na beira do caminho, no pedregal, no espinheiro, conforme a parábola do semeador, não vão produzir a planta e os frutos imediatamente, mas cedo ou tarde, dentro de uma visão do espírito imortal, vão sim germinar, crescer e produzir os frutos. Então, como essa realidade é uma realidade que não se foge dela, é esse o grande compromisso do movimento espírita, dos centros espíritas. Ter por essa questão muito respeito, muito carinho, muita atenção, porque realmente vai aumentar cada vez mais o número de pessoas a serem esclarecidas nessa área, esclarecidas e consoladas. Agora só se esclarece e consola com base na verdade. A mentira nunca vai esclarecer e consolar ninguém. Nunca. Sempre a verdade é que vai esclarecer e consolar. Então é muito importante para os evangelizadores, para os expositores, se não quiserem se comprometer perante a própria consciência, nem castrem as pessoas que estiverem à sua volta, nem incentive minimamente que seja essa prática, porque vão assumir compromissos perante as próprias consciências se fizerem isso. Ofereço todos os parâmetros possíveis e deixe que cada espírito faça a sua escolha conforme a sua consciência. Essa é que deve ser a nossa postura, sempre no movimento espírita. Tendo uma visão profundamente cristã, uma sintonia e identificação com a mensagem de Jesus, porque é assim que Jesus fazia. Jesus nunca proibiu nada a ninguém, nunca disse que a pessoa tinha que fazer isso ou aquilo. Ele oferecia sempre os parâmetros e cabia à pessoa acolher o parâmetro naquele momento ou muito mais tarde. Mas como espírito crístico, ele sabia que cedo ou tarde a pessoa iria acolher aqueles parâmetros. Mas ele oferecia sempre os parâmetros, ofereceu, está aí para todos nós. Nós estamos estudando esses parâmetros do Cristo, fazendo interpretações psicológicas conscienciais do Evangelho de Jesus, das obras básicas kardecianas e outras obras, com o objetivo sempre
de oferecer parâmetros aos espíritos imortais que querem evoluir de uma forma mais amorosa. No assexualismo, existem pessoas que dizem que há o assexualismo, né? Tem até uma corrente que eu vi uma vez no documentário, mas é um processo que pode ser decorrente de repressões violentas, como essa que nós vimos do GP, em que a pessoa reprime tanto que ela nega a sexualidade. Como nós vimos ontem, a questão da sexualidade em si mesma é divina. Então, na verdade, não há ser assexual, há ser reprimido sexualmente, que reprime a sua identidade genésica. E ao reprimir a sua identidade genésica, vai entrar nesse movimento chamado de assexual. Porque quando a pessoa reprime, ela inibe inclusive os chakras. E aí o que vai acontecer? É uma inibição total, inclusive na questão da criatividade. O que nós aprendemos com os mentores é que a energia deve ser adequadamente canalizada e não reprimida. Tá? Uma das consequências da repressão da sexualidade são os sonhos eróticos. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, abordamos o assunto nas questões 17 e 18. Outra prática que é vista como natural pelos sexólogos é o chamado sonho erótico, incentivado como um hábito saudável de se extravasar a sexualidade. Sabemos que no momento do sono há uma emancipação do espírito que deixa momentaneamente o seu corpo e passa a viver na vida espiritual, a viver a vida espiritual. Que relação existe entre a emancipação espiritual e os sonhos eróticos? Eles seriam meras fantasias sexuais ou podem ser resultado de encontros sexuais realizados fora do corpo, com outros encarnados e também com desencarnados? Todo processo repressivo não vai resultar num trabalho efetivo daquilo que se reprime. Vai simplesmente reprimir uma situação e surgir uma outra no lugar. Como aconteceu com o GP. GP reprimiu a sexualidade, tentou trocar pela música, mas criou um transtorno neurótico, que, no caso dele, foi extremamente perturbador, produzindo todo um estado de auto-obsessão para ele. Muitas vezes o espírito faz isso e aí pratica a repressão e deságua em situações que ocorrem durante o sono do corpo físico, sob a forma de sonhos eróticos. Para a psicologia tradicional, é algo plenamente aceitável, porque simplesmente são fantasias mentais que está se criando. Então está tudo no reino da fantasia, não há nada demais, o espírito está tranquilo nesse aspecto. O espírito não, a pessoa, né, porque ele não aceita o espírito, a pessoa está tranquila nesse nível, mentalmente ela está se desafogando e pronto. É assim que se vê, de forma materialista. Mas nós não somos seres materiais, nós somos espíritos imortais momentaneamente no corpo. E durante o nosso sono, o espírito sai fora do corpo. E ao sair fora do corpo, passa a viver a dimensão espiritual. Então a pergunta é: o sonho erótico é mera fantasia ou é um desdobramento do corpo e a prática sexual fora do corpo? Vamos ver a resposta. Os chamados sonhos eróticos possuem duas causas, uma íntima e outra obsessiva. Há uma diferença quando o sonho é de ordem íntima e quando é de ordem obsessiva. Então vejamos duas causas: íntima, a pessoa com ela mesma, e obsessiva, ela com espíritos desencarnados.
ou encarnados, que se fazem obsessores também. A primeira está radicada no próprio espírito que, por movimentos íntimos de repressão, acaba por não trabalhar devidamente a questão sexual, seja por questões culturais, por tradição familiar ou por imposição religiosa. O movimento castrador, qualquer que seja a ordem dessa castração, reprime o sexo e a sexualidade sem trabalhar devidamente a questão sexual. Por isso, despreza esses assuntos, mas não pode viver sem os impulsos que o organismo lhe propele. Então, a mente, que é um instrumento do espírito, traça aquilo que no subconsciente ele rejeita. E quando dorme, o subconsciente libera os arquivos em clichês mentais, sob a forma de sonhos reprimidos pelo próprio indivíduo, para que ele possa começar a prestar atenção devidamente, não mais reprimir, e sim sublimar, transmutar ou fazer o uso adequado das funções sexuais. Então vamos ver primeiramente essa causa, que é a causa íntima. A pessoa tem a repressão da prática sexual, mas lá no nível mental, ela alimenta o desejo daquela prática sexual. Como ela alimenta isso, fica marcado no seu subconsciente, os desejos, porque os impulsos da libido permanecem, eles estão sendo reprimidos, mas permanecem. E aí, quando dorme, o subconsciente libera os arquivos em clichês mentais, sob a forma de sonhos reprimidos pelo próprio indivíduo. Então, aquilo que ele gostaria de fazer, ele faz durante o sono. Aqui não há o fenômeno do desdobramento do sono. Vai acontecer na mente do próprio espírito aquilo que ele deseja. Então ele libera todo esse conteúdo durante o sono. Em outros casos, são pessoas que comungam espiritualmente com as regiões inferiores da erraticidade, locais em que espíritos vinculados às viciações sexuais o atraem. Esses indivíduos então passam a fazer parte desse grupo quase todas as noites. Então, as vinculações sexuais produzem no indivíduo as memórias das experiências extracorpóreas e, quando volta ao corpo, lembra-se delas em forma de sonhos. Vejamos que o segundo caso é muito mais grave que o primeiro. O primeiro é a pessoa com ela mesma. Aqui já é a pessoa desdobrada do corpo, na dimensão espiritual, vinculada a espíritos que são viciados sexuais. Como nós vimos ontem, que o sexo depende da organização física, quando estudamos as questões do Livro dos Espíritos, o espírito desencarnado não tem como fazer sexo entre eles se não tiver o fluido animalizado de um encarnado. Eles usam esses fluidos de duas formas: vampirizando diretamente o encarnado para fazer sexo com esse encarnado, ou coletando fluidos dos encarnados em motéis, bordéis e outros lugares. Tem espíritos que fazem tráficos de fluidos na dimensão espiritual, como se fossem drogas, em que eles coletam esses fluidos para que, com o fluido animalizado, eles possam utilizar em viciações várias, não apenas com sexo, mas para poder produzir drogas, produzir álcool, para sentirem as sensações físicas daquilo que produziam, que usavam no passado. Mas o que é mais usado no caso do sexo e de outras viciações é a vampirização direta do espírito encarnado.
Então, eles vampirizam de duas formas. Eles vampirizam diretamente quando os espíritos encarnados estão fazendo o sexo, o sexualismo, né? Em qualquer que seja a condição do sexualismo, o que vai acontecer? Eles se ajustam e fazem sexo com esses espíritos, esses encarnados desavisados. E outra forma é quando o encarnado se desdobra do corpo, e aí existem antros na dimensão espiritual, nas regiões trevosas, que são verdadeiros bordéis espirituais, e que há sexo de todo tipo que se imagina: homossexual, heterossexual, sadomasoquismo, tudo que existe, as parafilias todas que nós vamos ver no módulo do mês de janeiro, que são as doenças sexuais ligadas às manifestações do sexo. Todas essas aberrações encontra o encarnado que desejar vai encontrar na dimensão espiritual. Como o benfeitor diz, essas regiões inferiores da erraticidade, onde se encontram esses espíritos. E aí o que vai acontecer? Desdobrado do corpo, como ao desejo daquela modalidade sexual, o espírito encarnado, desdobrado do corpo, vai buscar os seus afins, aqueles que também estão numa postura sexualista. E como o benfeitor diz aqui, fazem parte desse grupo quase todas as noites. E aí o sonho vem como memórias das experiências extracorpóreas quando ele volta ao corpo. Lembra-se delas em forma de sonhos. Isso tudo é resultado desse processo repressivo ou do próprio sexualismo, porque a pessoa sexualista também pode ser sexualista no corpo, e é comum ser fora do corpo, desdobrada do corpo. Mas aquele que reprime a tendência sexualista, sem trabalhar, desenvolvendo as virtudes, entrando em comunhão com as leis divinas, também vai produzir isso para si mesmo. E aí ele vai desaguar no momento do sono. Quando se trata de obsessões sexuais, o caso pode se tornar cada vez mais grave, porquanto nessas obsessões o espírito encarnado está vinculado aos vampiros da espiritualidade, ou seja, espíritos muito ligados ao sexo e capazes de viciar os fluidos dos encarnados. Esses casos podem deixar o indivíduo durante muito tempo em processo de grande perturbação emocional. Vejamos que a situação é muito mais delicada, né? Porque o homossexualismo não é, ou o heterossexualismo, não importa, ele não é só durante a vida de relação aqui no corpo. Durante o sono, todo o processo homossexualista pode ser vivido intensamente. Esses espíritos, os médiuns que adentram esses antros, descrevem esses espíritos de uma forma horrível, horrenda. Deformações graves no perispírito, parasitas que existem na dimensão espiritual por todo o corpo, feridas na pele do perispírito, um mau cheiro terrível, cheiro de carniça, de coisa podre. É assim que esses ambientes são. Só que esses espíritos são hábeis em hipnotizar. Então eles hipnotizam o encarnado, porque se o encarnado visse o quão horrível é esses antros, sairia de lá apavorado. Mas como que o encarnado vê? Como
pessoas belíssimas. Então os homens são verdadeiros monumentos do ponto de vista físico. São aqueles modelos musculosos, bonitos, extremamente sedutores. As mulheres são lindas, maravilhosas, verdadeiras divas. Só que só na cabeça daquele que está, na mente hipnotizada daquele que está buscando. E aí fazem sexo com esses espíritos, se encharcam de fluidos extremamente venenosos. Por isso que o benfeitor coloca aqui: são espíritos ligados ao sexo e capazes de viciar os fluidos dos encarnados. Esses fluidos são acumulados de uma forma tão intensa que o encarnado vai se viciando naquilo e ele passa a querer todas as noites estar nesse ambiente. Desdobra do corpo e já imediatamente vai para esse ambiente. Nós vamos estudar isso no módulo que trabalharmos sexo e obsessão. Nós vamos aprofundar nessas questões, inclusive utilizando as obras de Filomeno de Miranda, não só o livro Sexualidade e Saúde Espiritual, para refletir sobre essa questão. Aqui nós só estamos dando essas possibilidades de modo geral, que vai acontecer quando a pessoa reprime. Ela reprime num nível, vai desaguar em outro. A mensagem é que não se deve reprimir, nem dar vazão, nem reprimir, mas trabalhar a conexão com as leis divinas, trabalhar com o exercício das virtudes, para que gradualmente a pessoa sublime isso. Não é de uma hora para outra que se sublima. Não é acordar num dia e no outro dia pronto, sublimei tudo. Sublimei e nunca mais eu tenho impulso da libido. Não é assim. A realidade é que a sublimação vai acontecendo gradualmente. E como ela vai acontecendo gradualmente, é preciso que o espírito se acolha, haja profundamente com amor, justiça e caridade com ele mesmo. Se ele reprime, ele vai colocar algo pior no lugar. É assim que funciona. É um movimento amoroso, de acolhimento e de sublimação gradual. Nem dar vazão, nem reprimir. Sublimar, mas nós vamos ver, isso vai ser no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, tem várias orientações sobre como fazer isso. Nós vamos, em momento próprio da série de seminários sobre o assunto, trabalhar essas questões das ações que são feitas, que devem ser feitas. Porque tem a primeira pergunta que você falou, do que tem a tendência homossexual e que se entrega ao heterossexualismo para dar uma satisfação social. Nesse caso, ele está complicando a sua realidade, forçando uma situação para ser aceito socialmente, porque ele se rejeita e aí ele tenta ser aceito pelo outro, porque há um processo de autorrejeição. E aí ele vai complicar a sua situação. Aquele outro que se casa sendo um homossexual masculino, por exemplo, e se casa e tem relacionamentos sexuais forçosos, mas que inclusive tem filhos e tudo, mas que esse processo é um processo que ele está fazendo um esforço grande para ter aquele relacionamento sem entrar em situações clandestinas fora do lar, assim como uma mulher homossexual pode também se casar e ter relacionamentos sexuais, inclusive ter filhos, muitas acontecem isso, num processo de forçar o ato sexual em si, porque ela não sente aquele impulso que o heterossexual sente, mas pode ser fruto de um esforço do espírito, ele buscando não se adequar totalmente, mas
fazer o esforço que ele pode. Se a pessoa ficar apenas nisso, sem ligações clandestinas, fora do lar, homossexuais, como muitos fazem, utilizam o casamento como uma fachada para ser aceito, e de forma clandestina tem os seus relacionamentos homossexuais fortuitos e vivem uma vida dupla. Se for sem a vida dupla, é meritório, é um esforço que o Espírito está fazendo dentro daquela escolha que ele fez. Agora, se ele mantém uma vida dupla, aí é algo muito mais grave do ponto de vista ético, porque ele está criando só uma fachada social para fugir de uma realidade que ele vive, sem ser autêntico consigo mesmo e principalmente com o seu parceiro no casamento. E aí é uma coisa extremamente indigna, que vai gerar grandes comprometimentos para essa pessoa. É preferível que ela seja autêntica, assuma a sua condição e aí sim viva a sua condição de preferência numa relação homoafetiva, do que ter essa postura dupla, né? Agora, sabendo que todas essas propostas são secundárias dentro de tudo aquilo que nós vimos no seminário. Pergunta se não seria também uma forma de castração. Sim, porque ele não tem o impulso heterossexual, então ele vai forçar um processo. Todo processo de forçar é um processo castrador. Então ele vai forçar uma relação que ele não sente atração. Mas é possível, porque o sexo, ele tem os fenômenos biológicos que, quando você estimula a prática do sexo, mas não o movimento da atração sexual. Por isso que é um movimento que os benfeitores não colocaram isso como opção. Eles colocaram a relação homoafetiva com pessoa da mesma polaridade, porque aquilo vai ser um processo não castrador para o espírito. Era uma questão secundária, mas pelo menos ele não está se violentando. Agora, aquilo que eles falam também, nós estudamos, cada espírito tem anseios, tem várias questões que só para aquele espírito, só para aquela pessoa refletindo sobre ela própria é que vai gerar as suas escolhas, porque para muita gente assumir uma relação homoafetiva seria inadmissível, mas ela quer ter alguém, então ela busca uma relação supostamente heteroafetiva, mas que não a completa totalmente, mas pode gerar, sim, uma série de recursos de qualidades para aquele espírito. A homoafetiva tem relação sexual, senão não é homoafetiva. A relação ânimos-afetiva e ânima-afetiva não há relação sexual. Tá? Então pergunta se na relação homoafetiva não há relação sexual. Quando é ânimos-afetiva e ânima-afetiva, é só a ligação de afeto, não envolve sexo. Faz um comentário aqui da questão de que essa escolha do espírito em buscar uma relação heterossexual, trazendo a tendência homossexual, não é tão meritória assim, porque ele está agindo com um processo de desamor, injustiça e descaridade consigo mesmo e com o outro. Realmente é isso, né? Mas é aquela questão, são as escolhas do espírito que às vezes não são tão meritórias, mas é aquilo que ele escolheu, que ele pode, né? Que ninguém tem o direito de julgar e de condenar aqueles que assim o fazem. O que não é aceitável do ponto de vista das leis divinas, definitivamente, é a vida dupla. É criar esses processos para que haja uma aceitação social e permanecer no movimento sexualista, homossexualista, com parceiros clandestinos, como muitos fazem. Faz o comentário de que
seria meritório se a pessoa que buscasse esse tipo de relacionamento tivesse a consciência da sua tendência, mas que para evitar problemas maiores ela buscaria a relação heterossexual respeitosa, mesmo contrariando os seus desejos de impulso sexual, o mérito estaria aí? Sim, o mérito estaria ali. É na questão de que minimamente ele vai ter ali uma parceria, só que tem esse movimento de forçar um processo que não é para ele, naquele momento, naquela existência natural. Muitas vezes a pessoa lança a mão até de subterfúgios. Já atendemos casos de homossexuais que eram casados, que usavam da imaginação para poder fazer sexo. Imaginam não o seu cônjuge, mas uma outra pessoa no lugar. E aí fazem. Né? Não queremos dizer que todos os casos sejam assim, mas muitos casos, às vezes a pessoa só consegue praticar o sexo se for assim, imaginando que está com, no caso homossexual masculino, que está com outro homem, e não com a esposa. São casos que às vezes são muito tristes do ponto de vista emocional, porque a pessoa força uma situação e vive aquilo anos a fio, né? E não deixa de ser muito doloroso para o espírito. Depois de desencarnado, já no mundo espiritual, o espírito terá bastante dificuldade em ir ao encontro da sua paz espiritual, sendo levado, portanto, para as regiões em que durante tanto tempo comungou amizades indevidas. Então é novamente causa e efeito. Se o espírito passa a praticar sistematicamente esse sexo na dimensão espiritual, ele vai adquirir essas companhias, que são espíritos extremamente materializados, viciados, e uma vez desencarnado, ele passa a ser escravo desses espíritos, porque na verdade ele já é um escravo desses espíritos e continua escravo depois que desencarna. Tanto um quanto o outro deve ser trabalhado. O importante para diferenciar cada caso é prestarmos atenção em como o indivíduo acorda e como ele está psicologicamente. Então, como acorda? Quando é o primeiro caso, é um caso mais simples, e a pessoa com ela mesma, com os desejos dentro dela, a perturbação não é tão grande, é apenas o colocar do nível subconsciente para o consciente. No caso do desdobramento do corpo, normalmente quando a pessoa acorda, ela acorda se sentindo mal, ela acorda se sentindo desvitalizada, porque houve uma vampirização muito intensa das energias genésicas durante esse período que ela esteve desdobrada do corpo. E aí todos os fatores ligados ao processo obsessivo vai acontecer. A pessoa sente depauperada, sente angustiada, sente-se perturbada, e ela tem a sensação que não dormiu, que o sono é um sono não repousante. Tudo isso acontece quando há o desdobramento. Vejamos agora, para concluir, a questão 18. Caso tenha tido um sonho erótico, quais seriam os indícios para que o indivíduo perceba ao acordar se esteve lidando com os seus conflitos íntimos ou se esteve desdobrado no corpo sob a ação obsessiva dos espíritos viciados ao sexo? Antes de tudo, qualquer que seja a origem do sonho erótico, é fundamental pensarmos que o espírito necessita se aprimorar no campo do pensamento em relação ao que significa a sexualidade saudável, à luz da felicidade. Então, sempre os benfeitores estão oferecendo parâmetros. Aqui, numa pergunta que parece que não tem nada a ver, eles novamente voltam à questão da sexualidade saudável
que vai gerar real felicidade ao espírito. Refletir profundamente: o que eu quero para a minha vida? Eu quero viver no corpo para obter prazer com o corpo? Ou eu quero fazer na minha vida, no corpo, um grande instrumento de felicidade para o espírito imortal que eu sou? É uma pergunta consciencial que o espírito deve fazer, o encarnado deve fazer sempre, diante das suas questões sexuais. Eu quero fazer do corpo um instrumento de prazer, ou eu quero fazer da minha experiência no corpo um grande fator para desenvolver o prazer real, que é o espírito desenvolvendo, conquistando a sua felicidade. Seja o conflito íntimo ou o contato com o mundo espiritual inferior, qualquer natureza de sonho erótico é um convite ao espírito a aprimorar os valores morais e perceber como estão funcionando os seus pensamentos, em que engrenagens os seus interesses estão se pautando no dia a dia. Ele está num processo de fixação em sexo, em pensar em sexo, em estar num movimento de valores morais sexualistas, o processo sexualista deturpando os valores morais, ou ele está realmente disposto, decidido para trabalhar esses valores morais? São questões conscienciais significativas a ser feitas. Para alcançar-lhe a casa mental, em qualquer sonho erótico, está embutido um anseio profundo por erotismo. Esse anseio pode acontecer em âmbito consciente ou reprimido, manifestando-se de forma subconsciente. De qualquer forma, porém, o anseio pelo erotismo como prática vem da ausência da compreensão real da sexualidade e do sexo como patrimônio do equilíbrio e da felicidade para o ser. Então, aquela cultura sexualista. Nós vamos trabalhar a questão do erotismo no seminário de janeiro. Todo esse movimento erotizado, de uma sociedade erotizada, o sexo está aí por toda parte, na propaganda, nas conversas. Hoje, com as chamadas redes sociais, recebe-se vídeo pornográfico até pelo WhatsApp na internet. As pessoas trocam fotos pornográficas, filmes pornográficos. Então há toda uma erotização. Se o espírito encarnado está buscando isso tudo, o que vai acontecer? É claro que se ele estiver buscando erotismo, ele vai ter erotismo. É causa e efeito. E se ele não está desaguando esse erotismo no corpo físico, ele vai desaguar esse erotismo quando ele estiver desdobrado do corpo físico. É assim que funcionam as coisas. Causa e efeito. É lei da vida. Se eu busco uma coisa, eu não vou encontrar outra coisa. Se eu busco erotismo, eu vou encontrar todas as manifestações do erotismo. E hoje em dia há muita forma de se chafurdar no erotismo. E aí, se eu me chafurdo em erotismo, eu vou me chafurdar na lama que esse erotismo gera. E vou ter as consequências disso tudo. No caso daqueles espíritos que têm se esforçado para realizar o bem, buscado a sua espiritualização e que mantém vez por outra sonhos eróticos durante o sono do corpo físico, devemos verificar a necessidade que o espírito tem de se aprofundar de forma mais consciente nessas questões
e não deixar a míngua da própria natureza que o problema se resolva, porquanto é uma necessidade que o espírito saiba como solucionar o que criou na própria mente. Vejamos o alcance dessa fala aqui. Quando o espírito está voltado ao bem, quando está realmente querendo seguir na direção do projeto iluminativo de Jesus, pode acontecer de ele volta e meia ter um sonho erótico? Sim, porque nós não somos espíritos já redimidos, espíritos que já não temos as nossas tendências, as tendências estão aí. Mas quando acontecer, em vez de entrar no estado de culpa e de punição, é o que o benfeitor coloca aqui: aprofundar de forma mais consciente sobre o que está acontecendo e não deixar que as coisas se resolvam sozinhas, porque elas não se resolvem sozinhas. É necessário que o espírito saiba como solucionar o que criou na própria mente. Se nós é que criamos os problemas, somos nós que vamos solucioná-los, não tem outra alternativa. Não se trata apenas de influências mentais, mas também das imposições biológicas que constituem na mente certas fantasias, ideias ligadas ao sexo, mas que o espírito interpreta essas imposições biológicas conforme o talante de sua envergadura moral, de acordo com aquilo que já expressa em códigos dentro da mente. O corpo não estabelece necessariamente o sonho erótico, conforme a ideia da libido propõe. O que realmente impulsiona a formação desses sonhos eróticos são as ânsias do sentimento mal contidas. Existem as questões biológicas dos hormônios, existem as questões da libido, mas é o espírito que comanda tudo isso. Há muita desculpa hoje: não, é o corpo, a carne é fraca, são os hormônios. Não, isso tem a ver com posturas de preguiça moral do espírito. São desculpas que se dá. É necessário que o espírito assuma aquilo que é real. É ele que comanda o seu corpo e não o seu corpo que o comanda. Isso significa dizer que, independente do processo, se é de desdobramento ou se vem do fluxo íntimo do subconsciente, o espírito é convidado a fazer uma viagem interior e um processo terapêutico para acolher os seus conflitos, seus anseios, suas expectativas e trabalhá-las como o fluxo do amor constante por meio do trabalho do bem e da autoanálise respeitosa de seus sentimentos. Vejamos que os benfeitores, eles são muito amorosos, sempre oferecem os parâmetros, sempre oferecem os recursos. Aqui, como se libertar disso? Fazendo uma viagem interior, um processo terapêutico para acolher os próprios conflitos, os anseios, as expectativas, trabalhando com elas num fluxo de amor constante. É o amor, diz a mentora Francisca Faveroni, uma das mentoras do projeto Espiritizar, é o amor que resolve todos os problemas. É o amor que é no amor que vamos encontrar a solução para todas as nossas inquietudes, para todas as nossas necessidades. A partir do momento que o espírito, exercitando o amor, em sintonia plena com a lei de amor, justiça e caridade, ele realmente vai ressignificando efetivamente todo o erotismo que traz em si, todas as deturpações que fez com a sua sexualidade no passado, dando uma canalização adequada a essa energia. A adoção de filhos em casais homoafetivos, todo ato de amor é um ato digno. Então,
lembrando uma resposta do Espírito Camilo no livro Educação e Vivência, se não me engano, do Raul. Não me lembro se é bem esse livro, mas é uma obra do Raul Teixeira, psicografada pelo Raul Teixeira, que o Camilo responde a uma pergunta, exatamente essa pergunta que você acabou de fazer. E ele utiliza uma fala muito, muito bonita. Entre uma criança crescer abandonada nas ruas e ter 2 pais ou 2 mães, o que é preferível? Que ela tenha 2 pais ou 2 mães. Um casal homoafetivo a acolha. Então, a adoção é um ato de amor, independente se a pessoa é solteira, se é casal homoafetivo, se é o casal heteroafetivo. Ele vai ser um ato de amor àquele espírito que poderia viver abandonado, que poderia viver nas ruas, que poderia viver em situações muito infelizes, e que é acolhido pelo amor daquele casal, não importa qual casal, ou mesmo daquela pessoa solteira, que não seja casada, mas que queira adotar essa criança, vai ser um ato de amor sempre. Nós concluímos o nosso seminário. Muito significativo e importante é nós utilizarmos desses parâmetros que os benfeitores do Projeto Espiritizar nos geram, nos ensinam, e que nós, se formos dóceis, amáveis conosco, vamos utilizar para o nosso soerguimento intelecto-moral. Fica o convite a todos à reflexão.